Bom dia, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Elo INSS a mais um vídeo em formato de boletim informativo. Que a nossa sexta-feira, dia 26 de março, seja um dia muito abençoado por Deus. Se você não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva. Ative o sininho, porque a qualquer momento eu lanço um conteúdo novo aqui no canal e vai chegar a notificação para você no seu celular. E pessoal, vocês hoje estão me assistindo da onde? De qual cidade? Deixa aqui um recadinho para mim nos comentários. Eu sou de São Paulo. O dia hoje aqui está maravilhoso, não está chovendo e também não está muito quente. E nesse vídeo aqui, hoje eu trago informações importantíssimas para compartilhar com vocês. Aliás, só notícia boa. E eu tenho uma excelente notícia referente à antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Por isso que eu peço a você que me acompanhe nesse vídeo até o final, para poder ficar por dentro de tudo e saber quais são as ações praticadas pelo governo ao longo desta semana. Mas antes, eu peço a você que me ajude a fortalecer o canal, já deixando o meu joinha, o like e no final compartilhar esse vídeo, ajudando que essa informação seja transmitida a um número máximo de pessoas. E vamos lá às notícias, porque o vídeo está cheio. Calendário de pagamento dos beneficiários do INSS deste ano de 2021, como muitos já sabem, já foi disponibilizado. E hoje tem grana liberada na conta. Olha que legal! Os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o final de benefício 2, o pagamento já está na conta na data de hoje, tá? E os pagamentos desse grupo se estendem até dia 8 de abril para quem tem o final de benefício 0. E para quem ganha acima de um salário mínimo e possui o final de benefício 1 e 6, os pagamentos começam a ser realizados agora, a partir do dia 1 de abril e se estende até o dia 8 de abril para o final de benefício 5 e 0. E pessoal, já é possível você consultar o seu extrato de pagamento, qual a data que vai cair o seu benefício em conta, através do Meu INSS, clicando na opção Extratos de Pagamento. E o Congresso, pessoal, ele aprovou o orçamento da União deste ano de 2021. Olha que notícia maravilhosa! O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, dia 25, ontem, o projeto de lei do orçamento da União para este ano de 2021. O texto segue para sanção presidencial e estabelece as receitas e despesas federais previstas para este ano. Também nesta quinta, a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, formada por deputados e senadores, aprovou o texto. A votação, que deveria ter acontecido em 2020, acabou sendo adiada para este ano em razão de disputas políticas, da pandemia de Covid-19 e das eleições municipais. Com isso, o governo federal, desde o início do ano, só pôde acessar 1/12 do orçamento anual previsto a cada mês. A gestão do orçamento global só deve ser liberada após a sanção do texto pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas me acompanhem aqui, que vem coisa boa e eu vou contar para vocês. A vacinação. O ministro Paulo Guedes ontem defendeu a vacinação em massa e disse que só com a imunização o retorno ao trabalho será seguro. Temos que vacinar em massa aceleradamente. São os próximos 30 a 60 dias. É vacinação em massa.
buscar vacina onde tiver, vacinar com o setor privado, vacinar com o setor público, declarou o ministro. Se nós conseguimos isso, é possível que em 60 dias tenhamos um novo horizonte completamente diferente, um país que pode retomar o crescimento que já estava retomando, afirmou. Ele defendeu também, pessoal, a vacinação por meio do setor privado, desde que as empresas doem parte das doses para o SUS. Hoje apenas o SUS aplica vacina. Nossos empresários têm condições de ir lá fora e comprar sobras de vacina. Tem brasileiros que moram nos Estados Unidos e já tomaram as 2 doses da Pfizer e pode ser comprado. Dizem que até um grupo de empresários de Minas Gerais consegue comprar lá fora e se vacinou. Por enquanto, isso é ilegal, mas se a gente permitir que isso seja feito de forma legal, eles fazem doações e aí sim pode dar uma isenção para as doações, completou o ministro em sua entrevista. Pessoal, eu vou trazer aqui no final das notícias o trechinho do vídeo onde o ministro Paulo Guedes fala tudo isso. E eu vou falar aqui para vocês, viu? Referente à excelente notícia da antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS que estão esperando sua aprovação e liberação há muito tempo. Valor do auxílio emergencial, pessoal, também foi citado ontem. Muita coisa aconteceu. Na sessão, Guedes ouviu da oposição críticas sobre o valor do novo auxílio emergencial. O governo definiu um valor médio de 4 parcelas de R$ 250 a partir do mês de abril. A oposição quer um valor maior. Eu também acho justo que seja um valor maior. Guedes admitiu que é preciso fortalecer a ajuda aos mais pobres, mas ressaltou que antes deve ser encontrada uma maneira de compensar as despesas. E nessa mesma entrevista, o ministro Paulo Guedes disse que se você aumenta esse valor do auxílio, sem as fontes de recursos, você traz de volta a inflação de 2 dígitos, com juros altos, e o resultado é desemprego em massa e um imposto mais cruel sobre os mais pobres, a inflação. Temos que trabalhar para aumentar isso. O Renda Brasil, programa social que o governo tentou criar, que é um aperfeiçoamento do Bolsa Família. O Renda Brasil poderia ser melhor ainda, concluiu o ministro em sua entrevista. E o 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Pessoal, eu tenho uma excelente notícia aqui nesse vídeo. Quando que ele vai ser pago, pessoal? Vamos entender um pouco o que o ministro Paulo Guedes falou referente à antecipação em sua entrevista? Aprovado o orçamento, o governo deve antecipar benefícios de aposentados, disse o ministro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, na quinta-feira, dia 25, que após o Congresso Nacional aprovar o orçamento de 2021, o governo deve disparar imediatamente a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas. Guedes falou à comissão temporária do Senado que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19. A antecipação de benefícios, segundo o ministro, faz parte de um conjunto de medidas para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. O país vive atualmente um momento mais grave da pandemia, com disparada no número de novos casos e de mortes, pessoal. Aprovado o orçamento, se os senhores aprovarem o orçamento hoje, ele disse que se fosse aprovado ontem, quinta-feira, dia 25,
poderia disparar imediatamente a antecipação dos benefícios aos aposentados e pensionistas. Mais 50 bilhões vem de dezembro para agora. Vamos proteger os mais vulneráveis e os idosos nessa segunda grande guerra contra o coronavírus, afirmou Guedes. O ministro disse que a medida não causará impacto fiscal porque se trata de antecipação de pagamentos já previstos. Ele citou também o adiamento na cobrança de impostos para auxiliar pequenos empresários durante o momento mais grave da pandemia. Da mesma forma, ontem, quarta-feira, anunciamos o diferimento dos impostos do Simples. São milhões e milhões de empresas e trabalhadores que foram atingidos brutalmente com o recrudescimento da pandemia e com o reinício do lockdown, explicou o ministro. Pessoal, e quando deve ser pago a antecipação do 13º salário? Pode ser que seja pago agora no mês de abril, junto com o pagamento do seu benefício, seguindo o calendário de pagamento. Mas vocês viram aí que o ministro disse que pode pagar imediatamente. Pode ser que eles disparem até antes, tá? Porque a folha do INSS ela começa a rodar a partir do dia 10 e vai até o dia 15. Então pode ser que eles antecipem a data, como o ministro comentou em sua entrevista. Pessoal, eram essas informações que eu tinha que trazer aqui para vocês nesse vídeo, mas ainda não acabou não, tá? Eu vou me despedir aqui de vocês no canal, mas vai continuar a entrevista que o ministro concedeu para vocês acompanharem como foi aqui no canal. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e vem aí o vídeo do ministro. Mas fiquem ligadinhos aqui no canal que a qualquer momento eu volto com um novo vídeo com mais novidades. Um beijo e um forte abraço a todos vocês. Uma classe política responsável, atuante, trabalhou e produziu a vitória no primeiro combate. Veio agora o segundo combate. Nós vamos repetir o nosso protocolo. Primeiro, já aprovamos a nossa PEC, que nos dá ferramentas para guerras futuras. Essa que nós estamos enfrentando ainda é a cauda da Primeira Guerra. É uma nova variante, mas estamos ainda e já fizemos um sacrifício esse ano. Não há aumento de salários nos 3 níveis de governo, federal, municipal e estadual. Assim foi aprovada a PEC. Portanto, temos um espaço e usamos os recursos, dessa vez mandando com números, porque se nós anunciássemos que está tudo um cheque em branco, nós teríamos desorganizado a economia. Na mesma hora o dólar explode, na mesma hora os juros sobem, na mesma hora a economia colapsa e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, 44 bilhões. Ou seja, em média R$250, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média R$250. Esses recursos vão chegar na ponta e a primeira camada de proteção foi lançada. É exatamente o auxílio emergencial. Vem mais aí. Aprovado o orçamento, virá. O orçamento deve ser avaliado hoje. Se os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal.
porque é apenas uma antecipação de recursos dentro do mesmo ano. Veja como nós estamos melhorando a nossa atuação na guerra. O que for possível fazer sem o impacto fiscal, disparamos imediatamente.